Boa tarde a todos. Estamos aqui no Podcast Comunidade, né, com o cientista político Sargento Santos, que hoje veio contar um pouco da sua experiência de vida e sobre a atualidade da situação do Simões Filho. É uma pessoa que entende muito de política, é formado em cientista político aí. E aí vamos conversar, bater um papo legal com ele aí para saber da experiência de vida dele aí durante esse período aí, durante a trajetória de vida dele, né? Boa tarde, Sargento Santos. Boa tarde, meu amigo Abrailson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Estamos aqui, né? Bater um papo legal com nós aí. Se vocês quiserem também mandar sua pergunta, pode mandar aí, que ele vai responder aqui, se der tempo para responder tudo. Não sei se vai dar tempo para responder todos, mas algumas a gente vai tentar responder aqui sobre a questão de política, a questão de segurança pública. Primeira pergunta, Sargento. Quero perguntar ao senhor, quem é o Sargento Santos? Essa é uma pergunta muito boa. Eu sou policial militar da reserva remunerada, mais de 30 anos na área. Sou graduado em ciência política, não é ciência da política, é diferente. Sou pós-graduado em perícia criminal, em política criminal, segurança pública e direito penal. Sou também pós-graduado em perícia criminal e tenho vários cursos de extensão, inclusive cursos de extensão universitária, como o combate ao uso abusivo de drogas, administração pública e vários outros cursos que eu tenho no meu currículo. Pronto. Dentro da realidade de Simões Filho, como o senhor enxerga a situação política na atualidade? Atualmente, nós estamos vivendo uma transição ainda. Não estou aqui, não tenho condição de julgar o novo gestor totalmente. Foram 100 dias que a gente tem uma análise por alto do que pode acontecer e realmente não tivemos muita novidade. Foi aquela coisa de pagar a dívida fechada, arrumar a casa, colocar o secretariado, e poucos projetos foram apresentados. Mas agora o prefeito vem com uma ideia de novos projetos a partir do segundo semestre desse ano, e, segundo ele, irá colocar as prefeituras várias e outras coisas. Então, estou aguardando para ver o desenrolar essa caminhada do prefeito dela, que vai acontecer no nosso município. No relato, segundo a declaração da Polícia Militar, houve uma redução de violência em Simões Filho nos primeiros meses de 2025. O que o senhor acha? O que o senhor sabe a dizer? O que o senhor acha dessa situação? Se é verdade, se não é, se houve, se não houve? Realmente houve uma redução, circunstancial. O ano passado realmente teve um aumento. Esse ano, no primeiro semestre, como o próprio comandante da unidade da PM Simões Filho, ele disse, houve realmente essa redução. Houve um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, houve um projeto, eles direcionaram para o combate à violência dentro do município, e nós estamos sentindo isso, porque nós vemos que a quantidade de homicídio diminuiu, houve várias prisões, de traficantes, prisões de assaltantes. Então, tudo isso reflete na diminuição da violência. Então, o comandante, o Major Delegado, ele focou muito nessa redução. Ele combateu a violência de forma sistemática. Isso aí foi muito bom para o município, e a toda a PM está de parabéns com a Polícia Civil e os demais órgãos de segurança pública. Ótimo. Em alguns meios de comunicação, a gente ouviu bastante repercutindo, o grupo político Del e Dinha está se rompendo. Inclusive, o pronunciamento do prefeito Del recentemente repercutiu e expôs uma tensão entre o ex-prefeito Dinha e Del. O que o senhor acha disso? Existe realmente um provável rompimento entre Del e Dinha? Isso é uma coisa que nós só poderemos saber lá na frente, porque o momento da transição é uma questão de passagem de poder. O que é o poder? O poder, embora muitos estudiosos
entenda como a divisão, né? Ele é dividido entre ambos, mas não existe. Ninguém quer dividir o poder. O poder é uma coisa complicada. E hoje o prefeito de Simões Filho chama-se Del. Del é o prefeito. Mas o líder político que fez toda a campanha de Del, que organizou a campanha, que fez com que Del ganhasse a eleição, chama-se Diógenes Tolentino Tinha. Então, Tinha fez um trabalho excepcional para ajudar Del, e eu acredito que Del reconhece isso, porque esse trabalho de Dinha foi muito bem feito. Mas a população costuma chamar Dinha de meu prefeito, como se Dinha já fosse prefeito. As especulações que ele está assinando admissões, né? Isso aí não é verdade, isso aí muitas vezes é um erro do próprio sistema, porque a assinatura do prefeito geralmente é digital, é digitalizada, e muitas vezes a antiga ainda entra no sistema. Então, não acredito que o prefeito iria assinar nada, acredito que seria até impossível o ex-prefeito assinar a admissão de alguém na prefeitura. Né? Isso aí é conversa, não é verdade. Né? E eu acredito que pode romper? Pode. Pode romper? Pode. Isso aí é de acordo com os movimentos que vão ser feitos dentro da Câmara de Vereadores, os movimentos que vão ser feitos dentro do partido, pode levar a um rompimento. Mas, no momento atual, eu não acredito nesse rompimento. Inclusive, agora, no dia 1º de julho, né, os dois estiveram juntos, tiveram vários afagos, né, um falando bem do outro, e saíram até na rua abraçados, para mostrar à população que não há o rompimento deles. Né? Mas é como eu sempre digo, né? A melhor maquiagem é o sorriso. Então, a gente não sabe. Eu estou sorrindo, mas a gente não sabe se é maquiagem. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não é o momento de romper nada. Não, eu acredito que esse rompimento não é verídico. É um rompimento que é mais fantasia da oposição, né, que está pregando isso, para desestabilizar o governo. Mas se der, pelo que a gente vê, como foi presidente da Câmara, muita gente na Câmara, eu acredito que ela não vai levar isso para o lado do pessoal e vai entender que Dinha ajudou ele e agora continua ajudando. Não como prefeito, mas como um conselheiro. Né? Todo rei tem um conselheiro. Né? E Dinha passou o cajado para ele. E agora cabe ao prefeito administrar a cidade bem e ouvir a voz da experiência. Houve realmente vários comentários sobre isso, né? Sobre a questão que o senhor falou, da assinatura de Dinha ainda, né? A situação de Del, né? Mas é a questão, como o senhor explicou aí, né? Que se trata de assinatura eletrônica. Né, e pode acontecer, o sistema é falha, né? Pode acontecer isso. Mais situações aconteceu e chamou bastante atenção, que foi em várias redes sociais noticiando que 2 vereadores da cidade, Carlos Neto e Eri Costa, irão apoiar para deputado estadual um ex-prefeito da região. O senhor acha que isso vai acontecer, está acontecendo? Você ouviu o comentário? Será isso verdade ou mentira? Eu ouvi esse comentário, inclusive eu vi algumas matérias que falavam sobre isso, e eu acho estranho, porque primeiro que não é o momento de nenhum vereador se posicionar para isso. Eu sei que tem os interesses, porque não é o interesse da sociedade. Os interesses de um vereador, quando apoia um candidato de fora da sua cidade, a deputado, estadual, federal ou senador, é um interesse pessoal, não é interesse da população. Ele não está lutando para trazer recursos, não está lutando para trazer nada para o município. O que ele está querendo é barganhar para a campanha dele de 2030. Ou seja, ele apoia um candidato em 2026 e em 2030 esse candidato, caso ganhe, ou talvez não, ajude eles financeiramente ou em apoio político para a campanha de 2030 vereador. Então, claro que muitos aí vão optar pelo que acha melhor para eles, não é? Ou vai ter que deixar bem claro isso. Essas conjunturas políticas, essas uniões, esses laços feitos por vereadores com candidatos, principalmente de fora do município, uma coisa que eu não concordo, porque
se nós observarmos, muitos deputados que tiraram voto aqui dentro de Simões Filho, nem aqui apareceram. Nem verba nenhuma mandou para aqui. Então, é complicado isso. Nós temos a deputada Cádia, que teve várias verbas, né? E caminhou para aqui, fez várias, caminhou várias verbas para o município, mesmo porque o esposo dela era o prefeito e ela também foi eleita com a maioria dos votos dentro do município. Então, é importante que ela ajude o município. Outros deputados, como até mesmo Eduardo Alencar, tem muitos votos dentro do município, né? Mas deveria trazer mais emendas para dentro da casa, que ajudou ele bastante, que esse filho, se a gente tem que ser bem bastante sincero, enriqueceu muita gente aqui, muita gente saiu podre de rico do município, e muitos nem valorizam o município, né? Nem valorizam o seu povo, que é pobre, que é um povo que precisa de ajuda. Nós temos as comunidades aí, a maioria também dentro da lama, precisando de ajuda, e muitos se esquecem disso. Só na época de eleição que eles aparecem. Então, o povo está olhando. Esses vereadores vão trazer. Agora, se vai ter voto, eu não sei. Agora, a traição, tudo tem um preço. Tudo tem um preço, inclusive a traição. Ajuda pelo seu preço também. Estamos aqui, né, no podcast Comunidade, com o cientista político Sargento Santos, trazendo um pouco da sua experiência de vida, né? É uma pessoa que é formada em ciências políticas, entende bastante de política na região. Para mim, é um prazer, Sargento, estar batendo esse papo com o senhor, nesse momento, dia 2 de julho. Né? E é bom a comunidade estar ciente sobre a política da nossa cidade, né? Vem mais campanha por aí, vem campanha já chegando, e a gente já tem que saber em quem a gente pode votar, se realmente merece o nosso voto, que o nosso voto é muito importante. Tem gente que vende o seu voto com um gás de cozinha, uma cesta básica, e no final de tudo, o vereador, o prefeito não faz nada e a gente fica a vida viva. Quem não votou tem que pagar o preço pelos que votou. Sargento, tem uma questão que eu já vinha querendo perguntar ao senhor sobre o trânsito da cidade de Simões Filho. O que o senhor acha? Tem alguma coisa para melhorar? Tá bom? Tá regular? Tá ótimo? O que o senhor acha sobre o trânsito da nossa cidade? Não vou falar nem só de trânsito, vamos falar de transporte e trânsito, porque, infelizmente, a nossa cidade, por décadas, vive esse caos, né? Nós não temos transporte. O que roda aí é os chamados ligeirinhos e as outras vans, que são todos clandestinos, né? Mas são a porta de escape, a salvação dos nossos munícipes. Para você ter uma ideia, depois que rompeu os contratos dessas empresas de transporte do município, a população ficou sem transporte. Observe que os universitários, eles vêm de lá, pagam no parque, não tem carro para eles ir à noite para casa. Aí depende de carona de amigos, né, de parentes, ou por meios próprios para poder deslocar. Imagine, o cara vem de Salvador, já chega aqui 10, meia, 11 horas da noite, meia-noite, se for no transporte público é quase meia-noite, né, quando for com o ônibus universitário, é quase meia-noite chega aqui, e aí vai ter que ir para sua casa e se fugir ou para sua mão. Como é que vai? Se não tiver um carro ou alguém para buscar ele? Porque nós não temos nada para esses locais. Só o ligeirinho que roda sem horário certo, sem nada certo, porque ele não tem horário determinado. Não tem uma determinação da prefeitura, uma organização, para eles rodar até determinado horário. Então, eles rodam até a hora que querem. E eles rodam quando eles querem também. Então, você pode estar hoje com o transporte para um lugar e amanhã você pode comprar para nenhum. Certo? Então, houve uma fiscalização para apreender os veículos, onde muitos casos não foram de apreensão, foram de retenção, e o Código de Trânsito brasileiro é muito específico. Exige o que é apreensão e retenção. Então, o Código de Trânsito, na minha visão, muitas vezes foi violado, isso chegou a repercutir bastante, me chateei também com isso, porque a gente viu nosso povo sofrido, muitos dependeram do seu carrinho, da sua moto para trabalhar, muitos têm que ir passear, pegar sua vergonha e ficar empatados de ir, ou com medo de ir ter seu veículo apreendido, porque não tinha condição de pagar as taxas, né? Então é complicado. Então, o transporte público, na verdade, é um caos, não temos transporte, a verdade é essa, não temos transporte público em Simões Filho. A realidade é essa.
né? Aqui tem motorista sem habilitação, até mesmo nas vans. Isso eu digo para você que perto que eu vi. Sem habilitação, outros sem habilitação adequada, outros sem curso para condição de passageiro. Não tem nada. Né? E os carros também. E as motos eu também estou cobrando, segundo o mototáxi, estão cobrando também o custo deles. Né? Então é errado cobrar. Mas imagine uma cidade totalmente sem transporte, dependendo deles, como é que nós vamos aprender esses veículos todos e deixar o povo sem transporte? É complicado. É complicado. É cumprindo a lei de um lado e violando o direito de vir do outro lado. Temos também essa situação do trânsito. Nós vemos ali a Consan, engarrafamento constante. Houve um erro de engenharia, na minha visão, ali, né? Você vê que fizeram uma mão única, uma pista totalmente larga. Eu acredito que não teria essa necessidade. Existe aquela parte do estacionamento do lado da Consan, onde o ex-prefeito, né, falou que seria uma avenida. Mesmo assim, não conseguiram nada. Inclusive, eu consegui uma parceria com empresas privadas para fazer duas praças ali, né, ajeitar aquele caminho ali, fazer umas praças, para não deixar aquela coisa dentro do mato, com lixo. Mas, infelizmente, eles disseram que iam fazer a avenida ali, que era muito bom, mas não fizeram, continua do mesmo jeito. E está um gargalo ali, ou seja, é um sufoco rodar, principalmente no horário de pico. Né? Quando chega no horário da manhã, no horário de 5 horas da tarde, engarrafa tudo. Inclusive, um rapaz meu, do Ligeirinho, mandou um vídeo, tudo engarrafado. Ele disse, eu já estou aqui há vários tempo engarrafado aqui. Nós temos aí Tarcísio, um menino bom, ele fez uma boa gestão na questão da superintendência de trânsito, está tentando buscar recursos, tentando buscar novidades, né, como radar. Não é ruim, porque educa, ajuda na educação do trânsito, né? Evita outros acidentes também, né? Evita as desobediências, que muitos gostam de fazer. Então, não é ruim. Tem algumas coisas que a gente tem que botar no papel, mas tem que passar para a população o que realmente a prefeitura tem de interesse. É um erro dizer que a prefeitura não recebe nada, recebe, e a Fazenda sabe que um dos maiores pontos de lucro da prefeitura de recolhimento de imposto vem da parte de trânsito, das multas, das apreensões também. Ela tem a participação, então ela não pode dizer que não recebe nada. E, inclusive, quem trabalha na Receita sabe, né? Quem trabalha na Fazenda sabe disso, né? Inclusive sabe que muitas ali são irregulares, não são legais, mas infelizmente o cidadão é refém, né? Não tem como recorrer, e aí tem que pagar mesmo. Então é uma forma, né, de sugar o contribuinte, né? Então nós estamos vendo isso aí, mas o gestor da Supertrans é um menino competente, Tarcísio, né? Eu dou meus parabéns a ele, tem feito um excelente trabalho, na medida do possível. Porque Tarcísio está fazendo o que ele pode. Porque é claro que ele poderia fazer mais, mas ele faz o que ele pode, o que dão condição a ele de fazer. Então, é uma questão de gestão, é uma questão da prefeitura, do gestor, do prefeito, dar condições a ele. Temos um secretário que, normalmente, a gente ouve falar da mobilidade, você vê que assumiu, e até hoje ninguém fala desse secretário de mobilidade, que é o Pedro da Campos. Está desaparecido. Eu não sei nem se ele está aqui em seu filho. Não sei se ele está aqui, porque ninguém nem fala mais dele. Né? Então, nós temos essa situação aí. Temos agora alguns problemas também. A questão do transporte envolve outros fatores. Tem a questão também do mercado municipal. Eu estive hoje no mercado municipal, fiquei muito triste, porque eu vi muitas reclamações da questão de limpeza, da questão da violência, da questão do tráfico de drogas, da questão de muitas outras questões que o pessoal comentou lá. Né? Até uma coisa interessante, né? Eu dei até risada, falaram que um ex-secretário foi pego fazendo boladato com um funcionário da prefeitura. Estou até querendo saber quem foi esse, né? Quem foi esse secretário, quem foi esse funcionário e estava lá com ele, né? Ele disse que isso já chegou, repercutiu, e todo mundo no mercado comentou sobre isso, né? Isso para não dizer que é feio, não sei nem o que falar. Falta de respeito. Falta de respeito, né? Porque é nosso direito. Nós temos situações aí que a lei não permite pessoas
com prisões decretadas, né? Condenados, na verdade, pessoas condenadas a ser trabalhadas no órgão público. E, infelizmente, a prefeitura está cheia. Essa é a verdade. Muitas pessoas condenadas a trabalhar dentro da prefeitura. Isso aí, ninguém vai me questionar, porque eu sei que é verdade. Porque eu apurei muitas coisas aí. Né? E ainda tem a situação, né, que a gente vê que as nomeações. Uma pessoa me perguntou por que eu não fui no dia 1º lá para a praça acompanhar a questão da tocha lá, né, da independência. E aí eu disse a eles que alegria eu teria de ir lá no centro, dia 1º ontem. Que alegria eu ia ter. Chegar lá, só encontrar pessoas de fora. Simões Filho está cheio de gente de Salvador, Lauro de Freitas e cidades vizinhas, funcionários da prefeitura, que não participaram de nenhuma caminhada de Del, que não participaram de nenhuma caminhada de Simone, que não participaram da gestão, que não ajudaram em nada. Mas pessoas que ajudaram, trouxeram, pegaram. E pessoas, como algumas lideranças minhas, ficaram de fora. Ficaram de fora. Isso aí. Aí, Santos, venha trabalhar na minha gestão. Eu não posso trabalhar nessa gestão. Não é questão que eu não queira. É que eu não posso. Porque eu coloquei lideranças da cidade, líderes comunitários, que abriram mão dos seus pensamentos, abriram mão das suas coligações da oposição, para poder ajudar o prefeito Del, e hoje estão de fora. Estão de fora. Então, se eu entrar nessa gestão, eu estou sendo, né, cruel com eles. Eu não estou sendo honesto. Eu não estou sendo ético. Eu vou ficar sem moral. Porque não existe eu trabalhar na gestão porque peguei carona nas costas de pessoas que eram liderança que me ajudaram. Então, primeiro as minhas lideranças devem estar lá. Se minha liderança estiver lá, eu estou de peito aberto e braços abertos para também participar e somar junto com a gestão. Fora isso, não tenho interesse, não quero e não vou. Porque primeiro tem que se valorizar a prata da casa. E, infelizmente, se alguém observou, eu olhei os vídeos, muita gente que não é daqui do município estava lá nesse evento de ontem. Muita gente mesmo, observem o vídeo que você vai ver. Muita gente. As únicas pessoas que você vê daqui, elas que estavam abraçando o prefeito Del e o ex-prefeito Dinha, na rua. Porque é o povo. É o povo que elegeu ele, abraça ele. Mas do resto não. É apertando o mão e participando dos eventos. Porque são funcionários. E não são da cidade. Não são da nossa cidade. Isso é ridículo. Isso é horrível. Isso aí, Del deixou a desejar. Dinha também deixou a desejar. Porque poderia ter orientado o Del a não fazer isso. E, infelizmente, o nosso município, a parte de administração, não está com o nosso povo. Está com o povo de fora. Isso é muito ridículo. Deveria, né, valorizar um pouco mais a população, né? Realmente não valorizou, mas o preço se paga, né? Então, ele tem ainda, está no início da sua gestão, né? Está no segundo semestre da sua gestão. Eu acredito sim que Del vai fazer um bom governo, eu acredito, porque tinha um homem muito inteligente e ele tem um homem desse para assessorar ele, para orientar, né? Para mostrar o caminho que deve seguir, porque ele já tem experiência, vasta experiência como prefeito, né? Aprendeu com as duras penas, com grande sofrimento, geriu uma cidade que foi deixada endividada, né? E conseguiu erguer, conseguiu fazer empréstimo, conseguiu fazer obras, entendeu? Então, ele não é de uma criança, então ele tem tudo para ajudar, para ser um bom conselheiro de Del. Não para ser prefeito, para ser conselheiro do prefeito, porque todo rei precisa do seu conselheiro. Certo? E Dinha é um ótimo conselheiro para Del. E Del não deve se afastar de Dinha. Ele deve continuar com Dinha para que ele não morra politicamente. E que ele cresça também. E se torne amanhã um grande estadista, como muitos dizem aí, que ele já é, mas na minha visão ainda não é. Está aprendendo, está engatinhando, mas vai chegar lá como um grande estadista. Como o Dinha chegou, o Dinha sim é um grande estadista. Já pode se conceituar como um grande estadista. Del não, está aprendendo a ser um grande estadista. E está no caminho certo. E pode dar certo, eu acredito que vai dar certo, acredito que Del vai fazer um bom governo e acredito que vem coisas boas para o nosso município. Vou esperar esse pacote de bondade que ele vai lançar agora, que ele já falou sobre a prefeitura para outras coisas, e vamos fazer, vamos torcer para que tudo dê certo. Primeiro ano dele já, né? Tem tudo para dar certo, depende dele agora, né?
como o senhor falou, deveria valorizar mais a população da cidade. Quem estava lá são de cidades fora, mas na hora de voltar, né, o povo daqui tem que voltar nele. Então, eu acho que ainda dá tempo ele rever essa questão, né? Porque ele tem tudo, né? O povo está do lado dele o tempo todo. Dinha passou 8 anos aí. Se não fosse um mau prefeito, eu acho que isso ficava só os 4 anos. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Então, a gente sabe que tem como dar certo, mas para isso precisa se cercar de pessoas competentes. Houve, na minha visão, alguns erros nas secretarias, né? Alguns secretários, na minha visão, não têm competência de estar na pasta, apenas tamparam por ar por questão política, né? E outros têm capacidade, mas estão na pasta errada. Né? Têm capacidade técnica, mas estão em pastas erradas. Né? Mas temos pessoas também competentes, como o meu amigo Denis, um homem muito competente, está na questão da parte do meio ambiente. Se o prefeito der condições a ele, para ele desenvolver o seu trabalho, eles vão estourar. Tem outros também aí que podem estourar aí. Né? Temos o capitão da CEMOP, né, Antônio, um homem competente também. Vamos torcer para que tudo dê certo. Agora tem alguns, que eu não vou citar nome, que não era tratado como secretário, porque tinha pessoas na cidade muito mais capacitadas, muito mais qualificadas para estar naquela pasta. Mas, infelizmente, algumas pastas são questões políticas, pastas ligadas à igreja, pastas ligadas a empresários, pastas ligadas a políticos interesseiros. Então, é um jogo de interesse muito forte. Estou vendo aqui, quero mandar um abraço também ao meu amigo Moisés Cigano, meu amigão aí, está aqui também acompanhando. Um abraço ao povo cigano aí, esse povo aí de lutador e guerreiro. Pronto. Sargento, eu sei que teve uma época que o senhor foi o coordenador, né, da Guarda Municipal aqui em Simões Filho. Foi isso mesmo? Sim, esse aí foi um convite na época que Eduardo Alencar me fez. Né? Eu estava em César Guerreiro, né, com o meu amigo, né, seu Eduardo. E a gente estava lá sentado, divertindo, e Eduardo chegou para mim e me ofereceu o comando da Guarda Municipal. Eu disse a ele que se realmente ele quisesse, eu teria que falar com meus superiores. Foi na época que eu saí e vim, por ordem do comandante-geral, transferido para Simões Filho e aqui apresentado à Prefeitura Municipal, onde eu fiquei quase 3 anos na Guarda. Desenvolvi um trabalho muito bom, peguei a Guarda praticamente com salário mínimo, implantei o auxílio alimentação, né, que na verdade era alimentação que vinha, né, não era alimentação mentira, nada, era alimentação que eu coloquei, que a gente pegava nos restaurantes, nas churrascarias, alimentação de boa qualidade. Nós implantamos também a gratificação, né, para os guardas 100%, botamos gratificações, botamos hora extra, outros tipos de gratificação para motorista. Então, crescemos o salário dele mais ou menos em 200%, 300% ou mais, né? Mais de 300%, que a gente conseguiu através do diálogo, da conversa com o Eduardo Alencar. Ele foi muito bom nessa parte, Alencar. Ele deu condições à minha pessoa de gerir a Guarda Municipal, de ser o comandante da Guarda Municipal, isso aí eu não tenho dúvida. Se Eduardo não me desse apoio, naquela época eu não seria um bom comandante, então Eduardo conseguiu um fardamento novo, conseguiu materiais, né, bélicos, né, conseguiu muitas coisas para a Guarda, sede, e conseguiu calçados, salário, que é o principal, né, que é o que levanta a autoestima de todos eles. Então, foi um governo para a Guarda Municipal, para mim, na minha visão, foi o melhor governo, foi o de Eduardo Alencar. Foi o melhor governo da Guarda Municipal. Então, hoje nós temos aí o capitão Antônio na frente da Guarda, né, porque ele é responsável pela Guarda, ele é o secretário da CEMOP, é responsável pela Guarda, e acredito que ele também tem a mesma visão por ser militar, igual a mim, deve ter a mesma visão, né, de fazer com que a Guarda funcione realmente, possa exercer o seu papel hoje, que se guarda dentro da área de segurança pública. E é responsável também, né, a questão das rondas ostensivas, né? Eles também estão fazendo, né, a preventiva e a ostensiva. Então, vamos torcer que tudo dê certo, que Deus guarde todos os guardas, e guarde também a nossa PM maravilhosa. Eu lembro, sim, muito bem desse tempo da Guarda Municipal, o senhor era o comandante, né? E a Guarda Municipal teve bastante destaque aqui na cidade. Eu lembro muito bem que um adolescente, ele se afogou numa represa lá do Tiro Seguro.
né? Chamaram a PM foi. Chamaram o bombeiro demorou de chegar devido a várias ocorrências deles também. E aí eu vi que o senhor chegou com o guarda municipal, e o guarda municipal foi, mergulhou, não deu nem questão de 1 minuto, já subiu com o menino já. Né? Foi um apoio, foi um destaque bastante, né? E foi uma gratidão, né? Eu fiquei grato pelaquela ajuda, porque o pai, os parentes estavam tudo ali chorando, querendo aquele adolescente, né? Mas depois que a guarda chegou, conseguiu resgatar, mas infelizmente sem vida. Mas hoje eu não tive a oportunidade ainda, mas eu quero dar o parabéns desse período aí, que foi muito importante, foi gratidão, e até mesmo os policiais que estavam ali, ele agradeceu pela essa eficiência da Guarda Municipal nesse período. Hoje em dia, né, a Guarda está um pouco defasada, mas a gente espera que possa melhorar durante esse período todo aí. Tem tudo para melhorar, né? Mas eu sei que não depende tudo do capitão Antônio, né? Mas eu sei que ele vai fazer o possível para melhorar. Mas é questão da Guarda Municipal. Naquela época, André, eu só consegui criar grupos, né? Formei grupo de mergulho, que era com o GM Chato, homem, né? Uma pessoa experiente em mergulho. Então, eu já tinha tido um diálogo com ele, e ele se prontificou a participar do grupo de mergulho da Guarda Municipal, e ele foi que resgatou, ele que mergulhou com o equipamento, e conseguiu tirar aquele jovem nesse desespero, né, que não tinha o seguro, e eu achei por bem fazer aquela remoção daquele corpo ali através do grupamento de mergulho da Guarda Municipal que tinha na época. E conseguimos com êxito tirar. Tivemos outros negócios também, outras situações. Inclusive tivemos carros apreendidos, a gente recuperamos carros, né? Tivemos também a situação de pessoas de vulnerabilidade. Nós fizemos um trabalho social muito forte nas comunidades, levando quentinha, levando roupa, levando utensílios, brinquedos para as crianças. Fizemos uma parceria muito boa com os órgãos de segurança pública, através da Poluição Sonora, que foi o melhor grupo de poluição sonora, e na época era coordenada por hoje o major Leonardo, ele era capitão na época da Rondesp. E ele que fazia as reuniões, e ele que coordenava o grupo. Na época eu era comandante, mas foi uma ideia minha também, para formar o grupo, colocamos pessoas da CETRAN, colocamos pessoas da Guarda Municipal, Polícia Militar, da 22, Polícia da Rondesp, colocamos também a Meio Ambiente. Então, eram várias viaturas, né? Várias unidades de vários setores da Prefeitura, várias secretarias envolvidas, além da Polícia Militar e a Polícia Civil, que, na verdade, a Polícia Civil ficou de participar apenas uma vez e não foi mais. Mas a Polícia Militar, através da Rondesp e a 22, participou e foi muito bom. Nós conseguimos, naquela época, reduzir a poluição e a violência, na época, em 60% na cidade. Estava muito alto o índice de violência e a questão também da poluição sonora, e conseguimos reduzir 60%. Foram várias apreensões, houve alguns erros de questão de liberação, porque muitos políticos se envolveram e liberavam sem taxa, muitas vezes com a taxa muito baixa, as pessoas retiravam e voltavam novamente a cometer aquele erro, né? Colocar o som alto. Mas foi um trabalho que foi respeitado dentro do município. Inclusive, recebemos elogios da Guarda Municipal de vários municípios. Eu tive o prazer de receber aqui, se meus filhos, vários guardas municipais, equipes, né? Comissões de guardas municipais, que vieram aqui aprender como é que funcionava a Guarda Municipal desse município. O sindicato dos guardas municipais, ele elogiou bastante. Inclusive, fez várias matérias elogiando o trabalho desenvolvido naquela época. Mas a gente não trabalha só. Não foi só o sargento de Santos que estava. Foi todos os guardas. Eles participaram bem ativamente de todo o trabalho, né, que eu desenvolvi e que eu criei e imaginei fazer. Então, a gente teve a questão das escolas, fizemos várias apreensões de armas nas escolas, mas com a orientação do Ministério Público, porque a minha preocupação é como a guarda entrar dentro de uma escola no município para abordar jovens ali dentro que estavam ameaçando outro, que estavam agredindo outro, que estavam com armamento. Né? E aí a promotora foi muito bem específica, ela disse assim, olha, Santos, pegue a diretora, pegue o e-mail dela,
Quando ela solicitar a Guarda Municipal para intervir em qualquer ação dentro do colégio, porque quem manda é a pessoa. Então, se ela quer que a guarda vá, ela vai ter que mandar um e-mail para a guarda. Quando ela mandar o e-mail, você estará respaldado. E aí você encaminha a Guarda Municipal para agir. Mas só vá se a diretora ou o diretor da escola encaminhar um e-mail para a Guarda Municipal solicitando, para respaldar os seus guardas e para que você também não responda, né, um processo criminal. Então, foi uma orientação do Ministério Público, eu segui as orientações e deu certo. Conseguimos reduzir a violência nos ônibus, a depredação. Os ônibus do município de Palmapé eram todos depredados, toda vez ele danificava. Os próprios alunos danificavam o transporte público, quebrava banco, quebrava vidro, pichava. Eu fiz uma reunião com todos os pais de alunos, professores e alunos nesse Imapé, justamente nas escolas onde os ônibus estavam rodando e servindo e que estavam sendo depredados. Conseguimos conscientizar os alunos através do diálogo e zerou a depredação nos ônibus. Os ônibus escolares de Simões Filho para Mapere, zerou a depredação. Não teve mais danos nenhum nos ônibus, porque ou eles iam perder o seu direito do transporte, porque ninguém ia querer rodar para mais, né? Ou eles iam se conscientizar. Então, nós colocamos na cabeça deles, fui para a sala de aula, conversei com eles, conversei com os pais, conversei com os professores, orientei a eles como que deveria fazer, orientei os pais para que orientassem os filhos, para fiscalizassem os filhos, orientei o professor para passar as informações para a gente, e graças a Deus conseguimos êxito nesse governo. Muito bom, hoje estamos aqui com o cientista político Sargento Santos, passando um pouco da sua experiência de vida, né? E hoje é morador da cidade de Simões Filho, entende muito de política, segurança pública, transporte, ele entende bastante. Hoje a gente trouxe ele para poder bater esse papo legal para a gente desse 2 de julho. Sargento, tem mais alguma coisa que o senhor quer comentar, o senhor quer falar, quer pedir? O senhor pode ficar à vontade, né? Essa abertura do podcast Comunidade, nós fizemos essa live na intenção de proporcionar à população de Simões Filho um meio de comunicação sério, né? O que a gente tenta passar para a população é justamente a verdade. Sem máscara, sem maquiagem, né? Nós não podemos maquiar o que acontece dentro do município. Felizmente, muitos meios de comunicação, muitas mídias, elas se vendem, né? Se vendem para elogiar, porque o prefeito é maravilhoso. É como os próprios vereadores, né? É uma bajulação só. Né? Muitas vezes a Câmara de Vereadores parece mais uma igreja, né? Parece todo mundo dizendo amém, amém, amém. Por isso mesmo, eu deixei até de frequentar sessões. Eu assisto via online, assisto pelo celular ou pelo computador, né? A TV Câmara. Através da TV Câmara que eu assisto, porque eu não tenho prazer mais de ir para a Câmara de Vereadores. Agora mudaram o horário, né? Estão querendo permanecer à noite, justamente para eles poderem ter a vida livre, fazer o que bem quer durante o horário que era pela manhã, né? E também dificultar mais ainda que o povo se manifeste. Isso, para mim, é um erro, né? Eu acho que Ítalo errou bastante, o presidente Ítalo, ele querer, embora tenha a obra, né, como ele falou, mas querer permanecer à noite, eu acho um grande erro, certo? Isso aí, para não dizer que é um desrespeito com os munícipes, com os eleitores, porque muitas pessoas de vários bairros não vão poder vir, como a situação de Palmares, Tanga de Palmares, Ilha de São João, Cotegipe, Mapé, Santa Cruz das Pedras. Como é que eles vão vir aqui no Rio de transporte tem? Como é que eles vão vir para a sessão da Câmara? E como é que eles vão voltar para casa depois? E a violência, o risco que eles vão correr? Então, tudo isso eles não botaram na mesa de negociação. Não ouviram o povo, apenas determinaram o que eles bem entenderam, ou seja, não representaram a gente, apenas se representaram. Então, espero que sim, que lá para frente a gente possa. Agora, vamos criar vários debates, né? Aqui estamos falando hoje uma abertura, né, do podcast de comunidade, e vamos fazer várias lives, vários projetos para apresentar também, que não adianta só você criticar, você tem que também mostrar ao gestor o projeto da população, o que é que a gente pode passar para ele para que sejam feitos, né? Porque a indicação
eu observo que essa indicação do vereador é assim, ele passa com o vidro fechado na rua, vê um buraco e faz a indicação. Olha, tampar o buraco da rua tal. Aí o outro de lá, para não desfazer do Edinho do lado dele, do seu par, aí aprovado. Eu nunca vi vereador não aprovado. Toda a indicação do vereador da Câmara de Simões Filho é aprovada. Projetos que não tem nada a ver, projetos totalmente inconstitucionais, projetos que não têm fundamento algum, projetos que não vai para lugar nenhum, mas são aprovados. Só para o bel prazer de dizer aprovado. Então, tem vereador que acredita que tem mais de 200 indicações, ele está tudo debaixo da mesa lá na gaveta. O que um ficou na gaveta de Dinha, e o outro está na gaveta de Del. Né? E tem gente ressuscitando, né, com as indicações, aqueles vereadores que pegam a indicação do outro que de 5, 10 anos atrás e já bota de novo, né, faz uma nova indicação. Estamos vendo aí. E tem vereadores que se comportam como funcionário do Estado, tem um vereador que se comporta como funcionário privado, e, na verdade, são funcionários do povo, né? São funcionários para trabalhar em prol do povo, representar o povo. Então, nós não podemos falar a questão de corrupção, porque, na minha visão, assim, a corrupção, uma cidade, um Estado, um país, ele só tem político corrupto quando a sociedade é corrupta. Então, ou a sociedade se adequa e para de se vender, e para de vender seu voto, porque eu tenho certeza que muitos vereadores que estão aí, com 3, 4, porque mais difícil. Não era. O BGG já votava o presidente do município, todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo sabe disso. A eleição, infelizmente, para você ganhar, você tem que ter dinheiro. Você pagar a eleição de seus filhos é complicado. É complicado. Porque aquelas pessoas que você tem um trabalho social que ajudou, chega lá na frente e diz, eu vou botar você para trabalhar comigo na eleição, na boca de urna, agora eu não quero seu voto. Muitos pedem até para fumar, muitos pedem até para foto. É complicado. E muitos tiram mesmo e levam, correm risco até de ser preso. Né? Tem pessoas que vão para a porta das escolas proibir que outros venham votar no candidato que não é o dele. Ameaça. Eu tive em Santo Antônio da Pedra de pessoas sofrendo ameaça. Eu tive aqui no Maria Chata pessoas sofrendo ameaça. E a Justiça Eleitoral não fez nada. A gente ligava, depois a gente vê aí, vai ver aí. Não vai fazer nada, não. Não fizeram nada. Não teve fiscalização nenhuma, na verdade. Todo mundo a Deus dará. Então, a gente tem que mudar algumas coisas, temos que pensar melhor. Eu acredito que a juventude é a fonte para mudar a sociedade de Simões Filho. Essa juventude de Simões Filho, principalmente os universitários, eles têm a chave. Porque, assim, para mudar uma sociedade, para diminuir a violência, tanto né, da sociedade como a violência policial, ela vem através da educação. Pegar crianças e ensinar as crianças a respeitar os mais velhos, respeitar né, a mulher grávida, pegar, achar um dinheiro e devolver. Então, são coisas que nós temos que ensinar na creche. Eu conversei essa semana, algumas semanas atrás, sobre isso, com algumas pessoas ligadas à política, que deveria ter um projeto para as creches do município já começar a trabalhar com a criança cidadã. Essas crianças, elas têm que se formar cidadãs, porque elas são o futuro, instruir a criança no caminho que deve seguir. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Ela não vai se desviar, então nós temos que pegar essas crianças, e são elas que vão transformar a sociedade lá na frente. São essas crianças com educação forte, voltada ao ser humano, voltada ao social, voltada à empatia, a se colocar no lugar da outra, a respeitar o espaço de cada um, a respeitar as diferenças. Isso faz com que nós tenhamos no futuro uma sociedade sem ódio, uma sociedade de amor, de respeito, né? E não violência. A polícia militar, as outras polícias também,
Existe também um curso, na minha visão, eu acompanhei vários, inclusive participei de corpo de aluno, onde o ensinamento, para mim, é o mesmo da época que eu entrei, há 30 anos atrás. É o quê? É oprimir, não verificar se aquele rapaz que veio da sociedade para a polícia tem condições psicológicas de permanecer. Eu vi muitos chorarem antes de formar, muitos pedir para ir embora, porque não tinha condição, não analisaram o estado psicológico dele, nem antes, nem durante, depois, só fizeram a prova psicotécnica. Depois disso aí, nada. Não tem um acompanhamento de sindicância durante todo o processo de formação. Eles teriam que ter um acompanhamento. A gente tal vai acompanhar o aluno tal. Tem que saber tudo dele, toda semana tem que saber onde ele estava, com quem ele estava falando, onde ele anda, se ele bebe, se ele não bebe, com quem o local que ele frequenta. Então, o aluno tem que ser observado, toda semana tem que saber onde ele estava. Além do curso, tem que saber o que ele faz. Porque depois a gente já é tarde, depois ele comete homicídio, ele começa a fazer assalto, ele começa a fazer coisas erradas, a carreira policial se meteu nisso, se meteu porque o próprio Estado não cuidou dele. Não cuidou da educação quando ele entrou na corporação. Então, tudo vem a partir da educação. Né? Nós temos corregedorias da Polícia Militar, que todo mundo sabe que é corporativista, né? Defende o próprio, defende a própria classe, em vez de termos corregedorias que seriam independentes, corregedorias que deveriam não ter nada a ver com a Polícia Militar. Ela teria que ser independente, porque uma corregedoria independente, ela vai funcionar muito melhor. Porque ela não vai apadrinhar ninguém. Então, o policial militar que é pago para andar na linha, o policial civil que é pago para andar dentro da lei, né? O policial federal que é pago para andar também conforme o que diz o Código Penal e respeitando as leis, então, vai apertar e vai dar certo. Vai dar certo. Agora, o que acontece? Eu não sei, tem muita gente que não sabe, mas se você olhar de desafio, qualquer um dizer que é mentira minha. De mil queixas de violência policial, 50 a 60 dá impunição. O resto dá arquivamento. Sai arquivamento. Isso eu estou dizendo com conhecimento de causa. Estou falando dentro da minha área de segurança pública. Né? Então, eu estou dizendo a você que desafio qualquer um dizer que é mentira. Porque existe o corporativismo, não só na Polícia Militar, o médico tem o corporativismo. CREMEB, quem é que consegue unimédico no CREMEB? É uma dificuldade, é uma proteção. Todo mundo sabe disso, não é só a Polícia Militar, não. É uma classe defendendo a outra. Então, as corregedorias das polícias têm que ser independentes. Elas não eram para ser da própria corporação. Esse é o meu pensamento. E eu acredito, sim, numa sociedade mais justa, acredito numa sociedade mais entrosada com o povo, né? A questão do sofrimento, que o Estado, quando ele não dá educação, quando ele não dá segurança, quando ele não dá saúde, quando ele não dá alimentação, não dá um meio para que a pessoa sobreviva, ele vai ter que dar um meio para poder, ele vai ter que buscar de alguma forma. E muitas vezes busca pelo lado do crime. E aí o Estado entra com a mão armada, que é as polícias, para oprimir, matar ou prender aquele negócio. Porque para o Estado, o interessante é que eles preferem gastar 48 mil de alimentação por mês por um preço, mas não quer gastar R$1.000 numa comunidade com uma pessoa que está passando por dificuldade. Então, você chega na comunidade, você não tem uma cesta básica para dar, de R$300. Mas quando ele for preso, o Estado vai pagar 48 mil por mês só de alimentação. Por cada preso na Bahia. Então, tem que ver o que é que nós temos, onde estamos errando. Estamos errando, sim, na raiz. Temos que consertar a raiz, temos que colocar mais, focar mais na educação. A solução da violência não é prisão de pena de morte, nem prisão perpétua. A solução da violência é a educação. Começar agora. Cuidar das nossas crianças na creche, no ensino fundamental, no ensino médio, e aí, lá na frente, daqui a alguns anos, nós vamos ver uma sociedade sadia e digna. Pronto. É isso aí. Obrigado aí, meu sargento.
Deus abençoe aí. Obrigado. E fique atento aí no podcast Comunidade, viu? Vai ter muita coisa boa para gente. Muita coisa boa. Se a população tiver também algumas dúvidas, né, denúncia, pode mandar aí para nós que vamos analisar aí e dar uma resposta a vocês, saber o que precisa e o que não precisa. Né? Inclusive, semana que vem eu vou postar as fotos do mercado municipal que passaram para mim. Está recebedor e tem que melhorar. Então, a única forma de melhorar essas coisas é mostrando a realidade. Não é com maquiagem e sorriso, não. Aqui é qualidade. Não adianta ficar em rede social lendo a Bíblia, né, e falando frases de bom dia para agradar, achando que vai ficar no poder eterno, enganando o povo, que não vai. Né? Eu não estou aqui, oração eu gosto. Quem quiser orar por mim, ore. Mas do político, eu quero trabalho. Eu quero desenvolvimento social. Né? Eu quero uma sociedade mais justa. Um abraço. Valeu, muito obrigado aí a todos vocês aí que compartilharam com nós aí. Deus abençoe, né? E estamos aí na próxima, teremos mais novidade aqui para vocês e vamos saber sobre essa bomba aí do mercado municipal. Valeu, muito obrigado, boa tarde a todos.